Alô, boa tarde, você está no canal Professor Belém vou pronunciar baixinho aqui, nesta sexta-feira 13 de agosto de 2021. A sexta-feira não podia ser mais pesada, a data de estudo, né? Sexta-feira 13. Pois é, enquanto eu fazia o vídeo da manhã, era preso no Rio de Janeiro o ex-deputado federal Roberto Jefferson, o popular Bob Jeff. As primeiras notícias davam conta que a Polícia Federal havia pedido ao STF a prisão de Bob Jeff e esse aguardou por 24 horas um parecer de Augusto Aras, do PGR Aras, que não veio. Então, por conta disso, Alexandre de Moraes tomou a iniciativa de mandar engaiolar Bob Jeff. Já no começo da tarde, uma nota desmentia esta versão. A Procuradoria-Geral da República havia sim se manifestado em tempo hábil e, para esclarecer o caso, uma nota foi publicada, a nota da PGR, com a assinatura de Augusto Aras. A nota diz o seguinte, vou ler só um pedacinho. A respeito de afirmações divulgadas em reportagens de que a Procuradoria-Geral da República deixou de se manifestar sobre o pedido de prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, esclarece 2 pontos. Ao contrário do que apontam essas matérias, houve sim manifestação da PGR no tempo oportuno, como ocorre em todos os procedimentos submetidos à unidade. Em respeito ao sigilo legal, não serão disponibilizados detalhes do parecer, que foi contrário à medida cautelar, a qual atinge pessoa sem prerrogativa de foro, junto aos tribunais superiores. O entendimento da PGR é que a prisão representaria uma censura prévia à liberdade de expressão, o que é vedado pela Constituição Federal. A nota aqui tem um tom bastante sério, demonstra, sim, uma preocupação, estampa uma preocupação quanto aos rumos da nossa democracia. Pois é, e não podia ser diferente. Agora, em relação à prisão propriamente de Bob Jeff, é preciso considerar o seguinte: consciente ou inconscientemente, foi um movimento no tabuleiro do xadrez. E um movimento bastante inteligente. Calma, não estou comemorando a prisão de Bob Jeff, não. Eu não estou unido ao embaixador chinês dizendo grande dia. Não, não é isso. Em termos políticos, eu apenas me refiro a isso, ao termo político, foi um lance, sim, muito inteligente. Por quê? Porque, querendo ou não, o autor do lance já criou uma espécie de burburinho indicando uma profunda divisão na direita. Porque, claro, a começar pela filha de Roberto Jefferson, muitos, entoando o mesmo coro, dizem: culpa de Bolsonaro, que não faz nada. Pois é. Por isso foi um golpe, ou melhor, uma jogada inteligente. Quem sabe um movimento de cavalo ali pelo meio, fazendo uma espécie de garfo, alguma coisa assim, pegando 2 peças. O fato é esse. Muita gente insatisfeita, afinal de contas, é o 3º preso político. E estamos, claro, óbvio, caminhando para uma ditadura. Porque mais do que nunca está aberta uma guerra entre o entre o legislativo e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Nem quero me referir a executivo propriamente. É uma guerra aberta, sim. E tudo de mal que acontece, a população brasileira indefesa diante do poder quase supremo do STF, cai nas costas de Bolsonaro, é óbvio. Mas então, o que fazer a partir de agora? Cara de paisagem? Dizer que está tudo bem, vamos esquecer esse negócio do Bob Jeff, porque afinal ele é meio maluco mesmo. Será que seria exatamente esse o caminho a tomar? Bem, para alguns sim,
Como, por exemplo, o presidente. O que ele pode fazer? Bater na mesa? Dar murro na parede? Dizer que soltará os cães para cima do STF? Não pode, porque esta jogada de xadrez também prevê esse tipo de atitude. Daí porque o garfo, um jogo de xadrez, quando digo garfo, é um movimento de uma peça que pega duas do adversário. O STF, ou melhor, alguns magistrados do STF estão doidinhos para que Bolsonaro solte o louco, tome atitudes desvairadas, descontroladas, intempestivas, para, quem sabe, ser ele o próximo a frequentar o Chilindró. Então não pode Bolsonaro tomar nenhum partido, pelo menos não abertamente nesse momento. A luta de Bolsonaro, no momento, é por eleições limpas e transparentes, ponto. Não pode haver cortina de fumaça em relação a isso. Querer que o Exército, as Forças Armadas também batam aqui e ali verbalmente? Não, as Forças Armadas não têm por hábito dizer o que sentem, o que pensam e assim por diante. Nem mesmo, ou melhor, menos ainda, dizer o que podem fazer. Ficarão quietinhos. E isso não pode representar acovardamento ou isenção, não. É uma questão de estratégia durante a luta. Então não podemos esperar nada de Bolsonaro em relação a isso, menos ainda das Forças Armadas. Bem, do povo, o povo terá oportunidade, parece que dia 7 de setembro, né? Está marcado aí um novo movimento popular nas ruas e tal. Então o povo pode manifestar a sua insatisfação, é uma possibilidade. E só, fim de papo. Outra possibilidade é esperar que o legislativo se manifeste contra esses abusos, porque afinal já existem precedentes, não é mesmo? Um parlamentar com foro privilegiado também sofreu as mesmas agruras que agora sofre Bob Jeff, e isso é inadmissível numa democracia. Pois é, mas e aí? Esperar alguma coisa desses nossos legisladores? É difícil, né? Como diria Pelé, é muito difícil. Então, ficamos nesse impasse. O que virá a seguir? Bem, o que virá a seguir ninguém sabe, mas virá dentro desse contexto de uma guerra aberta, franca, declarada, que ninguém dá sinais de recuo entre dois poderes. Quando existe uma guerra entre dois poderes, só podemos esperar o seguinte: um poder moderador. Não há mais o que esperar. Nós estamos exatamente nesse momento vivendo à espera de um poder moderador. E não pensem que esse poder moderador virá, repito, lá dos lados do legislativo. Claro que não. Este está em cima do muro, mas sempre que cai do muro, cai para o lado do STF, não é mesmo? Pois é, então é claro que eu estou falando de outro tipo de poder moderador. Não há mais o que protelar, ou melhor, não há outra coisa a esperar do que um poder moderador, porque muitos já reconhecem agora, finalmente, a corda definitivamente rompeu. Não há mais corda. Até depois.